Oi! Fala galera do Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Paulo Tazo, de História, mais uma vez no nosso extensivo falando de História do Brasil. Hoje nós vamos falar de período regencial. Esse período que vai de 1831 até 1840. Quando o aluno pensa em período regencial, imediatamente ele pensa em quê? Tiro, porrada, bomba, revoltas. Isso! O período regencial vai ser um período de grande instabilidade e nós vamos ter inúmeras revoltas. São tantas revoltas que numa aula aqui nem caberia, por isso eu vou destinar uma aula especial só para a gente falar das revoltas regenciais. Nesse primeiro momento, eu só quero apresentar para vocês como é que está o cenário político brasileiro nesse período regencial. Lembrando que o período regencial nós vamos ter uma primeira experiência republicana, né? Quando a gente for ver o ato adicional de 1834, vocês vão comprovar isso aí. Bom, vamos começar a falar dos grupamentos políticos, né? Dos grupos políticos que estão permeando aí o cenário brasileiro. Basicamente, 3 grupos políticos que são fáceis, vocês não precisam decorar, gravar nada. Pelo nome, a gente já consegue matar quem é quem. Primeiro, nós vamos ter os liberais moderados. O liberal moderado, o nome mesmo já diz, são liberais que querem uma certa autonomia assim, mas não são tão radicais, tão exaltados. Eles querem uma monarquia, porém sem absolutismo. Quem está aqui defendendo esse grupamento político? Os grandes latifundiários, principalmente, beleza? Mais tarde, né, depois a gente vê também numa outra aula a evolução, né, desses grupos políticos. Esses liberais moderados, né, vão ser divididos em progressistas e regressistas, que mais tarde também vai dar origem ao Partido Conservador, Partido Liberal, mas isso aí a gente vê em outro momento. Vamos ter também o liberal exaltado, esse sim um pouco mais radical, a galera de classe média urbana, a galera que queria autonomia, maior autonomia para as províncias, a galera que já está falando de federalismo, a galera já está falando até de república. E vamos ter também o restaurador. Restaurador que é o quê? Isso, restaurar. Eles queriam a volta de Dom Pedro I. Mas quando Dom Pedro I morre, esse grupo aqui ele vai perder o sentido, não vai fazer mais sentido esse grupo existir. Bom, período regencial. A gente lembra que Dom Pedro ele abdicou em 1831 e vai deixar aqui seu filho, Pedrinho. Só que Pedrinho era muito novinho, tinha 5 anos, não poderia assumir. No artigo da Constituição de 1824, dizia que antes de completar 18 anos, o imperador, né, considerado de menor, ele não poderia assumir. Né? E também, um outro artigo da Constituição previa que, na ausência do imperador, né, da impossibilidade do imperador assumir, no caso, o Pedrinho, e se não tiver nenhum parente, o Brasil deveria ser governado por uma regência trina permanente, que a Assembleia deveria escolher esses 3 regentes. Beleza, tranquilo. Só que a Assembleia Geral estava de férias, estava de recesso nesse momento. Por isso que vai ser formado, alguns poucos deputados e senadores que estavam no Rio, eles vão formar uma regência trina provisória. Mais tarde, né, poucos meses depois, essa Assembleia Geral ela vai voltar das férias, do recesso, e vai ser votado, vai ter eleição, e aí sim vai ser formada a regência trina permanente. Tranquilo? Bom, algumas realizações desse período aqui, de 1831 até 1835, né, esse período da regência trina permanente e trina provisória, alguns pontos importantes que a gente precisa saber. Vamos ter a criação da Guarda Nacional em 1831. A Guarda Nacional, né, inspirada lá na Guarda Nacional Francesa. Qual era o principal objetivo da Guarda Nacional aqui no Brasil? Primeiro, a ordem social, né? Promover a ordem social e conter as inúmeras revoltas que estão pipocando aqui a todo momento, né? Lembrando que o período regencial é um período de grande instabilidade. Inúmeras revoltas estão estourando nesse momento. E mais, como é que era o alistamento dessa Guarda Nacional? Todo homem entre 21 e 60 anos, mais tarde, né, vai ser homens de 18 a 60 anos, todo homem votante, ou seja, como é que era o voto nessa época aqui? Lembra que na Constituição de 1824, voto censitário, só vota quem tem dinheiro. Ou seja, somente homens votantes poderiam alistar-se na Guarda Nacional. Tranquilo? Os grandes latifundiários vão receber, né, o título de coronel, né, a mais alta patente na hierarquia militar.
Por isso o nome coronelismo. Esse nome que a gente estuda lá na Primeira República vem daqui, da Guarda Nacional. Esses grandes latifundiários que não eram militares vão receber esse título de coronel. Bom, Paulo, uma dúvida aqui, exército não tinha? Tinha exército. Então por que a criação da Guarda Nacional? A Guarda Nacional deveria ser uma força paramilitar fiel ao governo. E o exército, Paulo? Novamente te pergunto, respondo, meu aluno. O exército tinha muitos militares, principalmente os militares de baixa patente, são pobres, populares ali. E muitos desses militares não concordavam, né, com alguns aspectos do governo. Ou seja, muitos desses militares apoiavam as revoltas, até porque os revoltosos estavam exigindo coisas, né? Estavam exigindo medidas que esses militares de baixa patente também desejavam. Ou seja, alguns militares, né, tropas militares, não eram 100% fiéis ao governo. Por isso, a criação de uma Guarda Nacional. Tranquilo? Outra medida também, o Código de Processo Criminal de 1832. Principal função desse código? Maior autonomia para as províncias, ou seja, maior autonomia, ampliação do poder dos juízes de paz. Agora, o juiz de paz, ele pode prender e pode julgar, ele vai acumular a função da polícia. Bom, ato adicional de 1834, outra medida importante, cabia até um parabéns aqui, né? 1834. Esse ato adicional, sim, esse que vai dar um maior poder para as províncias, maior autonomia. Esse ato vai ser, na verdade, uma reforma na Constituição. Algumas medidas desse ato adicional. Primeiro, a criação de assembleias legislativas provinciais. Isso sim vai dar maior autonomia para as províncias. As províncias agora elas podem criar leis, criar impostos, claro que nada que fira o interesse do governo central, mas nós já conseguimos enxergar uma certa autonomia sim dessas províncias, que antes não existia. Outra medida também importante, suspensão do poder moderador. Outra medida, né? Vamos ter, sai a regência trina e vamos ter a regência una. E vamos ter a regência una de Feijó. Porém, Feijó logo renuncia, sem apoio, né? Sem grandes habilidades para contornar toda a situação complicado que estava vivenciando esse período regencial, inúmeras revoltas, mais uma vez, repito, esse período de instabilidade. Feijó renuncia e, posteriormente, nós vamos ter a regência una de Araújo Lima. E nós conhecemos essa regência una de Araújo Lima como regresso conservador. Lembrando que aqui nós vamos ter um avanço liberal. Olha aqui, inúmeras medidas liberais. Aqui nós vamos ter o regresso conservador. E uma medida importante, em 1840, vai ser a lei interpretativa do ato adicional. O que significava essa lei? Basicamente significava o quê? Restringir o avanço liberal, ou seja, anulava os efeitos do ato adicional de 1834. Tranquilo? Bom, os liberais despojados aí do poder, eles vão organizar o chamado Clube da Maioridade. Nós já começamos a estudar o golpe da maioridade, o golpe que vai colocar Pedrinho no poder, Dom Pedro II. Os liberais queriam acabar com esse período regencial e eles acreditavam que somente a figura de um imperador, somente a figura do imperador forte e centralizada conseguiria frear, conseguiria acabar com esse período de instabilidade que é o período regencial, inúmeras revoltas por aí. Por isso, vai ser organizado esse clube da maioridade que vai empossar Dom Pedro II. Em 1840, Pedrinho, com 14 anos ainda, vai assumir o trono e vai ser coroado Dom Pedro II. Vamos ter início aí ao segundo reinado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, próxima aula, nós começamos a estudar o segundo reinado. Vamos voltar no período regencial para estudarmos as revoltas, que também é muito importante, sempre está caindo no concurso. Tranquilo? Certinho? Bom, um grande abraço, obrigado, até a próxima. Tchau!